No capítulo anterior, você deve ter visto que Saulo, o apóstolo Paulo, estava presente na morte de Estevão e consentiu. Hoje a gente vai ver um trechinho a mais falando de quem era Paulo. Vamos meditar aqui no capítulo 8. Ó Deus e Pai, que o Senhor nos dê a fé para manter a nossa fé como a fé desses antigos, desses heróis da fé que foram tão perseguidos e massacrados, que tenhamos essa fé permanente dentro de nós, que essa palavra venha gerar esse espírito em nós que vai nos fazer permanecer, que assim seja. Atos capítulo 8, no versículo 1 diz assim: E também Saulo consentiu na morte deles, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, você compreende quem era Saulo. Ele, além de ter visto e aprovado a morte de Estevão, agora ele está furioso em busca dos cristãos, ameaçando, fazendo coisas terríveis. E ele fazia isso até pensando que estava fazendo um bem para Israel, para Deus, fazendo um serviço que agradava a Deus. Mal ele sabia que estava perseguindo a própria igreja do Senhor Jesus. Mais tarde ele vai vir conhecer essa mesma igreja. Não é assim com aqueles que perseguiram tanto a igreja, elas perseguiram seus familiares quando viram que eles se converteram. Mais tarde eles vieram também a se converter. O 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. A palavra do bispo Macedo diz assim, do versículo 3, Saulo assolava a igreja. Saulo foi o grande protagonista da perseguição cruel aos cristãos em Jerusalém. Ele perseguia e mandava açoitar severamente muitos fiéis. Além disso, os lançava na prisão. Por ser extremamente zeloso quanto à lei de Moisés, ele considerava os cristãos uma ameaça à fé judaica. Por isso, ao arrancá-los de suas casas e dos locais de culto em que se reuniam, imaginava estar fazendo um bem a Israel, mesmo sendo um profundo conhecedor das Escrituras. Saulo não conhecia a Deus nem o seu filho, o Senhor Jesus. É exatamente isso que tem acontecido com muitas pessoas que se dizem cristãs. Assim como Saulo, elas conhecem as Escrituras, mas não o seu autor. Por esse motivo, não possuem entendimento para aplicar os conhecimentos adquiridos em sua própria vida. Com isso, sofrem e fazem outras pessoas sofrerem, com injustiças, preconceitos e julgamentos. É necessário não apenas conhecermos a palavra, mas também recebermos o espírito dela, para podermos compreender a vontade de Deus. Então, quer dizer, Saulo naquele período, ele fez grandes crueldades. Mas sabe que isso aqui foi até permitido por Deus, por quê? Porque aquilo fez com que as pessoas se fossem para outras cidades, fazendo com que o evangelho não ficasse concentrado apenas em Jerusalém, mas alcançasse outras pessoas. Então aquilo favoreceu ao evangelho, aos planos de Deus também. E aí diz o 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Quer dizer, olha a diferença, Filipe, um homem de Deus, então ele fazia sinais, curava os paralíticos, libertava os oprimidos da prisão, mas ele devolvia a glória para Deus. Ele estava ali em nome do Senhor Jesus fazendo aquela obra.
diferente de Simão. Ele se considerava esse grande vulto, esse homem de Deus, né? Ele se auto-intitulava isso. Então todos viam ele, tinham temor para com ele, mas ele era um enganador, um charlatão. A mesma coisa muitos dizem, por exemplo, a igreja que trabalha, por exemplo, fazendo milagres, colocando testemunhos, provas da fé, curas, prosperidade. Muitos dizem assim, essa igreja é de enganadores, eles usam esses testemunhos para atrair pessoas, mas como é que você acha que atrai as pessoas para o evangelho? Se não através dos sinais, só você olhar na Bíblia. Filipe mesmo, pelos sinais que ele ia fazendo, ele ia chamando as multidões para si, chamava a atenção das pessoas, o milagre, a cura, porque a necessidade urgente de muitas pessoas, às vezes, é sair daquela situação que ela está vivendo, é parar de sentir aquela dor. Tem pessoas que estão à beira da morte, tá certo que a palavra de Deus tem que chegar para elas, mas às vezes chega a cura e ela se liberta daquela situação. Então, é uma oportunidade, os sinais, uma oportunidade, depois dos sinais acontecer, você falar do reino de Deus para aquela pessoa. E aí diz assim, agora, no 10, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Quer dizer, a glória não ficava para Filipe. Não era ele o grande homem de Deus, mas sim o nome do Senhor Jesus. O reino de Deus que estava sendo levado para aquelas pessoas. E é natural que quando se leva o reino de Deus a uma pessoa, essa pessoa passa a ter acesso à vontade de Deus na vida dela. Ela deixa de estar no reino do inferno, no reino do diabo, que é o príncipe desse mundo, e ela então dá entrada no reino de Deus. E ela passa a desfrutar dos benefícios desse reino. Olha o 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Quer dizer, esse homem aqui, ele estava ali, mas havia algum interesse por trás desse acompanhar o Filipe, né? Porque ele sempre teve a atenção toda voltada para ele. Agora, toda a atenção está voltada a Filipe. No 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, quer dizer, os sinais estavam ali, mas eles já estavam se batizando nas águas como forma de arrependimento dos seus pecados, a aceitação do Senhor Jesus, mas ainda faltava uma coisa, que era receber o Espírito Santo. Então, esses apóstolos saíram de Jerusalém, foram para lá com esse objetivo, levar o Espírito Santo para aquelas pessoas. Será que elas foram batizadas? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quer dizer, a vontade, a sede, a necessidade daquelas pessoas para receber o Espírito Santo era tão grande que bastava os apóstolos impor as mãos e eles já logo recebiam. Hoje, às vezes, a gente faz jejum de Daniel, incentivamos as pessoas a receberem o Espírito Santo, mas elas continuam ainda focadas nos seus problemas. Elas ainda fazem o contrário do que Jesus ensinou. O Senhor Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. A pessoa inverte a ordem. Ela está preocupada em resolver as demais coisas para depois ela dar prioridade ao reino de Deus. E às vezes ela termina não alcançando nenhum e nem outro. E aí diz assim no 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos ela era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E aí o Bispo Macedo diz assim, ofereceu dinheiro.
Apesar de ter supostamente crido e até se batizado nas águas, Simão demonstrou malícia ao desejar obter o dom divino com dinheiro. Ele não havia compreendido que o Espírito de Deus não estava à venda e que só habita naquele cujo coração é sincero. Se Deus se não há dinheiro que pague pelas bênçãos divinas, imagine para receber o Espírito Santo. O preço exigido pelo Altíssimo para dar o seu Espírito a alguém é o sacrifício de toda a sua vida no seu altar. Isso significa morrer para as próprias vontades e se submeter totalmente à sua vontade. Quer dizer, assim como o Senhor Jesus morreu na cruz, devemos nós também morrer, juntamente com Ele, para que possamos nascer de novo. Como eu já expliquei, o nascer de novo, ele acontece no nosso interior, não no nosso exterior. E esse Simão aqui, ele viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, por isso que ele ofereceu dinheiro. Ele não estava perdendo, ele estava tentando comprar para que depois ele pudesse lucrar com aquilo. E Deus, o Espírito Santo, conhece todas as nossas intenções. Ele sabe o que está no nosso coração. Você pode olhar para uma pessoa e não saber o que está no coração dela, mas diferente de Deus, ele conhece cada um e o que está dentro dessa pessoa. Aí o 20 diz: mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Mas ele tinha acabado de se batizar nas águas. Quer dizer, ele se batizou por uma mera conveniência. Convinha a ele se juntar àquela multidão e se batizar para demonstrar às pessoas que ele estava também arrependido dos seus pecados. Assim tem muitas pessoas que não quer ficar mal, como um ditado popular, né? Não quer ficar mal na fita, então ela faz o que todo mundo está fazendo para ninguém pensar o contrário dela. Mas no fundo, ela está tentando enganar os outros e tentando enganar a si mesmo. Você sabe que você pode enganar todo mundo, mas enganar você mesmo e a Deus é difícil. O Bispo Macedo diz assim nesse comentário: o seu coração é reto. O Altíssimo conhece as intenções que estão escondidas no mais íntimo de cada um e sabe se são puras se são puras ou maliciosas. As intenções de Simão não eram verdadeiras e o seu caráter não era bom aos olhos do Senhor. Por isso, ao perceber a sua malícia, Pedro o repreendeu severamente. Da mesma forma que Simão, muitos desejam receber o batismo com o Espírito Santo, com o propósito de possuir dons ou alimentar o próprio ego. No entanto, Deus não concede o seu Espírito aos orgulhosos e interesseiros, e sim aos tementes, justos e sinceros, que possuem o desejo de levar a salvação aos perdidos. Outrora, o nosso corpo era usado para o pecado, porém, com o recebimento do Espírito Santo, se tornou um instrumento para levar vida aos sofridos e desesperados. E aí, continuando no 22, arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Quer dizer, ele estava recebendo naquele instante uma saída para aquele mal entendido que ele cometeu, para aquele pecado que ele cometeu, né? Ele poderia escolher: bom, eu vou me arrepender, reconheço o meu pecado, reconheço o meu erro, quero me consertar, me redimir, meu Deus, me perdoa. Ou ele se julgar o certo e achar que todos estão errados. Vamos ver o que aconteceu no 24. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Quer dizer, ele tinha medo daquela maldição, mas a maldição vinha não pelos discípulos ter falado que ele iria sofrer, mas vinha para ele porque as escolhas dele foi errada. Aí no 25, olha o orgulho dele também, né? Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho.
E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Aí você pode até se perguntar, mas como é que Deus fala? Né? Porque não há mais revelações, Deus não fala mais ao ouvido do ser humano. De fato, nós temos a palavra do Senhor Jesus e a Bíblia é a palavra de Deus que fala conosco hoje. Sabe por onde que Deus se comunica com nós? Pelo nosso espírito. Quando nós estamos no pecado, exemplo aqui de Simão, né? Esse mágico. Quando nós estamos vivendo no pecado, cometendo o pecado, é como se o nosso espírito estivesse morto. Então nossa comunicação com Deus está cortada, não há comunicação com Deus. Você pode até dobrar os joelhos e orar, mas a sensação que você vai ter é de dúvida, porque você vai imaginar que Deus não ouviu sua oração. Você vai ter aquela sensação de vazio, porque não é como se a sua oração não houvesse nenhum resultado. Mas quando você se arrepende e você fala: Senhor Jesus, eu me arrependo da vida que eu tive até aqui, dos pecados que eu cometi, da vida errada que eu levei, e eu quero me batizar. Então há um batismo. Naquele momento nós pegamos o corpo do pecado, que é esse espírito morto, e nós sepultamos eles nas águas. Ele fica morto e sepultado. Então quando você levanta, sai das águas, então ali é regenerado o seu espírito. Você dá condições ao Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo, também ressuscitar o seu espírito. Então ali é gerada uma nova criatura, uma criatura lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. E aí esse espírito novo, ele está vivo e ele se conecta com Deus. E ali Deus dá a certeza das coisas para você. Então Deus falou com Filipe, Deus tocou nele para que ele fosse para aquele lugar. E aí diz o 27, e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Certamente esse homem aqui, ele havia conhecido o Deus de Israel, né? Então, eunuco era aquele homem que ele cortava o seu órgão masculino. Ele não, né? Normalmente se fazia isso. Muitas formas poderia ter acontecido isso, ou na infância, ou por escolha própria dele, para que ele pudesse cuidar das coisas do rei, e ele pudesse estar também no harém com as mulheres. Ele não faria nenhum mal, né? Não trairia o seu rei. Então ele era um homem muito respeitado, né? Ele tinha a guarda de todo o tesouro do rei. E ele foi até Jerusalém para adorar, talvez uma festa, alguma situação em que ele subiu para adorar e agora estava voltando para casa. No 28, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Quer dizer, ele estava ali meditando, com certeza Isaías 53, que fala sobre o Senhor Jesus, a morte dele, o flagelo dele. Olha só agora o 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levantado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Veja, a palavra de Deus é tão poderosa que fez com que o coração daquele homem
que já estava meditando na palavra de Deus, mesmo sem entendimento dela, mas algo já tocava nele para querer conhecer. Essa sede do conhecer a Deus deve estar em você. Essa fome que alimenta a sua alma de conhecer a Deus deve estar em você. Como estava no eunuco. Apesar dele não entender a palavra, mas ele estava em busca. E Deus mandou Filipe até ali. Está compreendendo agora o contexto? Quer dizer, Filipe não foi ali por acaso. Deus mandou ele porque Deus já via o coração, a sede, a vontade daquele homem de conhecer a Deus. Ele foi a Jerusalém e adorou alguém que ele não conhecia, buscou alguém que ele não conhecia, mas agora ele estava conhecendo. Agora ele sabia o que Jesus fez e estava disposto a morrer para esse mundo e poder receber o Senhor Jesus e estar em Jesus. Olha que maravilhoso, no 37, e disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, quem crer e for batizado será salvo. Não é uma questão de sentir, porque aqui o eunuco não sentiu absolutamente nada. Ele ouviu a palavra, entendeu o contexto e falou, eu quero me batizar. Eu quero tomar essa atitude agora. Olha o 38, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. E indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Você pode até me perguntar, mas como, pastor, que acontece isso dele ter sido arrebatado? Eu não sei. Da mesma forma que Elias foi levado numa carruagem de fogo, Enoque foi arrebatado da terra, ele também foi. São coisas de Deus, que eu não sei explicar, mas eu creio, porque está escrito. O comentário do bispo. Que impede que eu seja batizado? Logo que o eunuco compreendeu a mensagem da salvação, creu. Diante disso, quando viu um lugar com água, desejou imediatamente se batizar. Sua atitude prova que a pessoa que crê nas Sagradas Escrituras não questiona, nem perde tempo, mas obedece a elas. Infelizmente, muitos têm sido aqueles que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, reiteradas vezes, duvidam de sua eficácia e adiam a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. A cada convite para se batizar, Deus dá à pessoa oportunidade para se arrepender e recomeçar a sua vida. Porém, a cada recusa, ela mostra que não tem como prioridade a salvação da sua alma e que não está disposta a assumir a sua fé publicamente. O eunuco voltou cheio de alegria para sua terra por ter recebido a salvação. Contudo, muitos têm retornado triste para sua casa após os cultos na igreja, por não terem recebido. Então, avalie bem as suas decisões e as suas escolhas. Se você ainda não se batizou nas águas, então faça-o como fez o eunuco. Siga esse exemplo e não espere sentir que você não vai sentir absolutamente nada. É uma decisão. E se você já se batizou, mas o batismo que você teve foi apenas um banho, você era um pecador seco, entrou nas águas, ficou molhado e saiu delas e a sua vida não mudou absolutamente nada. Você continuou sendo a mesma pessoa que você sempre foi. E pelo contrário, até hoje, os dias de hoje, você ainda não tem o Espírito Santo. Então, eu aconselho você a batizar-se nas águas. Aquilo foi apenas um banho. O batismo leva você a uma conversão total e completa de vida, tá bom? Reflita nessas palavras e segue não a voz do seu coração, segue a palavra de Deus. Fique com Jesus.